Quando a gente conhece a substância cinzenta, a gente sabe a origem ou o destino de muitas coisas. Então a gente começa por aí. Então uma regra mnemônica que a gente consiga gravar assim, né? Porque vai ter que memorizar mesmo na raiz mesmo. Como eu disse, o conhecimento não é transferível, né? Se eu pudesse botar, tirar o HD, botar aqui, transferir para vocês, mas vocês vão construir ao modo de vocês. Eu trouxe aqui só uma forma que eu achei legal para lembrar a quantidade de estruturas que a gente tem por nível, né? Por estrutura do tronco cefálico. Então, eu separei assim, eu chamo de 8, 9, 10. Não, criatividade zero, né? 8, 9, 10, criatividade zero. Mas, assim, eu sei que de cranial para caudal, eu tenho 8 núcleos no mesencéfalo, 9 na ponte e 10 no bulbo. Vamos lá, gente. Não é que Deus fez assim. Deus falou, olha, existirá um menino chamado Felipe Cardoso. E ele vai inventar essa regra porque eu fiz aqui agora. Não. Os núcleos existem, existem mais núcleos que isso, só que assim, eu arranjei uma forma de organizar esses núcleos em números sequenciais para a gente poder não se perder. Certo? Então vocês vão me ver contando aqui justamente por isso. Porque eu sei que quando eu estiver no encéfalo, eu vou atingir 8, eu vou parar. Ou se eu tiver em 7 ou 6, eu sei que ainda tem mais. Entendeu? Núcleos principais. Porque vocês vão ver assim que o trigêmeo não é um núcleo, certo? O oculomotor, que a gente vai ver aqui, não é um núcleo. Ele é um complexo oculomotor, um complexo trigeminal. Então, se a gente for contar cada núcleozinho, vai dar mais de 60 núcleos, vai dar muito núcleo. Então, eu arranjei uma forma de compactar, contar de maneira sequencial para eu saber. Estou no mesencéfalo, 8 núcleos. Estou na ponte, 9 núcleos. Estou no bulbo, 10 núcleos. Certo? Beleza, vamos lá. Quais são os 8 núcleos do mesencéfalo? As 8 núcleos, assim, substância cinzenta, tá? Então, vamos começar pela substância cinzenta própria do mesencéfalo, ou seja, que só tem no mesencéfalo. A gente tem a substância negra, certo? Substância negra por quê? Porque nas peças de rotina, nas peças molhadas, ela tem uma coloração mais escura. São neurônios que têm melanina, certo? E essa substância negra, ela é a região, né, são os neurônios dopaminérgicos da via motora. Tem ela se conecta aqui com o corpo estriado. Quem lembra aí do corpo estriado? Alô? Isso, o corpo estriado dorsal, esse aí, né? O corpo estriado dorsal. Gabriel tá demais, viu? E aí ele se conecta através das fibras nigroestriatais, certo? São as vias dopaminérgicas. E tem uma via de feedback também, que são as vias estriatonigrais, né? Olha como é bem intuitivo, né? Quando a gente conhece, quando a gente sabe. Se eu estivesse fazendo o contrário, se eu estivesse subindo, e eu falasse assim, porque tem a via nigroestriatal. Beleza, o que é estriato? Né? O que são núcleos da base? Então, esse caminho que a gente está fazendo aqui é um caminho bastante legal, porque a gente está conhecendo as estruturas e vendo depois o que conecta as estruturas, certo? Então, eles vão se conectar aqui com os núcleos da base, o núcleo estriado dorsal. E aí a gente já sabe a sintomatologia, né? Os pacientes que têm uma patologia que acomete, qual é a patologia? Diga aí, Léo, pessoal da neuro. É Parkinson? Exatamente. Exatamente, o Parkinson, né? O Parkinson é uma doença, claro, tem que haver um acometimento da substância negra, é uma etiologia bem específica, porque assim, existem os parkinsonismos, né, que é diferente. Mas o Parkinson é justamente a redução aqui da substância negra e, portanto, da modulação motora. Então, essas conexões estriatonigrais dopaminérgicas, elas estão prejudicadas. Então, o controle motor está prejudicado, certo? Vamos lá, a gente tem aqui o núcleo rubro. O núcleo rubro, ele é importante também na motricidade. Ele vai ter um trato chamado rubro espinhal. A gente vai falar de todos esses tratos, tá? E ele é muito importante para a motricidade voluntária também, principalmente da parte,
distal dos membros. Beleza? Então aqui, 2. Vamos lá, a gente viu 2, certo? Duas substâncias cinzentas. Temos a região, a substância cinzenta periaquedutal também. Uma região aqui que não está representada, mas é chamada de área pré-tectal, certo? 4. Beleza. O que mais que a gente tem? Aí, ó. Aí eu sei que eu tô precisando lembrar, são 4. Tá faltando mais 4, porque eu sei que são 8. Os colículos superiores e os colículos inferiores também são massas cinzentas e pertencem, portanto, à substância cinzenta própria do mesencéfalo. Então, aí eu tenho, ó, mais 2, certo? Colículo superior, colículo inferior. A gente já discutiu, né? O colículo superior da via visual recebe aqui fibras, portanto, do trato óptico, certo? E a área pretectal, que eu falei aqui, ó, ela vai conectar, ela vai fazer uma interligação aqui com o oculomotor. E aí a gente vai discutir, quando a gente estiver falando aqui do oculomotor, do reflexo. Reflexo pupilar, né? Quando você joga a luzinha lá, a pupila contrai, a gente vai falar aqui da via em que isso acontece. Vai ficar bem mais intuitivo para vocês. E o colículo inferior aqui, participando aqui da via auditiva, certo? E eles vão se conectar lá através dos braços do colículo, que vão fazer parte das fibras. Então vamos lá. Já foi 6, não foi? 6 núcleos. Substância negra, núcleo rubro, área pré-tectal, substância cinzenta periaquedutal, colículo superior, colículo inferior. 6. Está faltando 2. Quais são os 2? Aí são a substância cinzenta homóloga à da medula. Porque são os dois núcleos, os dois pares cranianos que a gente tem no mesencéfalo. O troclear, que ele está aqui, ó, na parte mais inferior, o núcleo do troclear. O troclear, ele é o único que vai emergir posteriormente no tronco cefálico, então as fibras do troclear, elas vão dar a volta aqui, ó, nessa substância cinzenta periatorial. Mano, eu não gosto de botar muita legenda, porque assim, vocês têm o material, certo? Eu entreguei o material para vocês. E tem, tudo bem, a gente pode negociar da próxima vez, se vocês acharem que realmente fica melhor. E tem um livro, né? Essas imagens aqui estão idênticas no livro. E a construção do conhecimento de vocês não é aqui. Eu estou só falando, dando dica, e o caminho que eu achei para aprender, mas o caminho de vocês, felizmente ou infelizmente, vai ser vocês sozinhos mesmo no livro, aprendendo, vendo e destrinchando. É isso. Realmente é uma dúvida, né? Uma faca de dois gumes. Eu não sei se colocar legenda fica poluindo, distraindo, porque eu quero que vocês prestem atenção em mim mesmo, de acompanhar o raciocínio. Eu sei que é uma parte difícil de acompanhar, velho, porque é muita coisa, muita classificação, muita estrutura, mas eu acho melhor acompanhar o raciocínio, porque essas figuras vão ter em livros, vai ter no material que eu entreguei para vocês, entendeu? Com os nomezinhos tudo certinho, a setinha apontando. Então, assim, acompanhar o raciocínio eu acho mais importante do que ter o nome das estruturas. Mas, repito, é uma visão minha e eu não estou dando aula para mim mesmo. Eu estou dando aula para vocês. A gente está em encontro que o objetivo é entregar um conteúdo para vocês. Então, se vocês acharem que deve, né, o pessoal que está assistindo a gravação aí achar que deve, é só me falar, não tem problema nenhum. Né? Até abrevia o meu trabalho, porque eu tenho que tirar os nomes e tal. Mas não tem problema nenhum. A gente coloca aí com os nomes e tal. Porque aqui tem muita setinha que eu não vou falar, entendeu? E pode ficar distraindo, porque fala de coisas que não é da estrutura que eu estou falando, porque o livro ele tem uma abordagem didática que fala das coisas ao redor também, né? Isso é óbvio. Mas está no livro, você pode ir e voltar várias vezes. Aqui a gente está falando de coisas mais específicas. Então, o troclear, ele vai contornar aqui a substância cinzenta periaquedutal e vai cruzar para o lado contralateral, certo? E ele vai cruzando aqui, emergindo pelo véu medular superior que a gente viu, partindo aqui na parte posterior e indo, contornando o tronco cefálico para a fissura orbital superior. Se tiver rápido, se perderem, não tem problema, eu repito quantas vezes for necessário, certo, gente? Beleza. Então esse é o caminho do troclear. Ele parte daqui, posteriormente cruza e sai no véu medular superior,
para ir para a fissura orbital superior. Tá tudo certo com a gravação aí, Gabriel? De vez em quando dá uma verificada, viu? Porque tá Tá, longo. eu cortei em 1 hora pra dividir. Aí em 1 hora eu cortei, abri outra, já tem 10 minutos já. Certo, certo. Mas não teve prejuízo não, né? Teve não. Tá ótimo. Vamos lá. Fica ligado aí para o pessoal não perder. E aí tá. O óculo motor, vamos lá, vamos conversar sobre o óculo motor. O óculo motor ele é um conjunto de núcleos que pode ser compreendido como complexo óculo motor, certo? Então a gente divide esse complexo em uma parte somática. Qual é a parte somática? A parte de interação, né? A parte voluntária. E uma parte visceral, que é também chamado de núcleo de Edgar-Westphal. Tem um nomezinho certinho aí no material. Beleza. Se a mensagem foi no grupo da gente, vocês me avisam, tá? Esse núcleo de Edgar-Westphal, que é uma parte parasimpática do sistema nervoso, né? Ele compõe a parte parasimpática, e é uma parte visceral do núcleo oculomotor. Como é que funciona o reflexo, né? O reflexo pupilar? Como o Hudson revisou aí as vias, tem lá os nervos ópticos, né? Que estão passando pelo canal óptico, no fundo do olho, aí eles recebem a luz, o estímulo luminoso. Esse estímulo ele passa pelo nervo óptico, cruza o quiasma óptico, percorre o trato óptico, chega aqui no colículo superior, certo? Do mesencéfalo. No colículo superior, ele sobe para o corpo geniculado medial, como o Gabriel bem lembrou, no tálamo, na região ali pulvinar do tálamo, na parte posterior do tálamo. E antes, né, existem algumas fibras aqui que conectam essa área pré-tectal aqui com o núcleo a parte visceral do núcleo do óculo motor. E essa parte visceral vai levar essas fibras aqui, ó, sair nesse sulco medial aqui, ó, não sei se vocês estão dando para ver, tem um sulco lateral aqui e tem um sulco medial. Esse sulco medial é para onde emerge aqui o terceiro pá, e ele vai levar lá as fibras para o músculo esfíncter da pupila. E aí a pupila contrai. Então é esse o arco reflexo. Então sempre que a gente tiver um reflexo alterado, de um lado ou de outro, né, que a gente for examinar o paciente, tapar um olho assim, estimular um, ver o outro, a gente vê se o reflexo conjugado tá preservado, né? Então é uma parte clínica bastante importante esse circuito aqui. E a gente fez substância cinzenta. Na substância branca, a gente começa a ter que raciocinar, certo? Porque não tem muita regra mnemônica para isso, infelizmente. A gente determina a substância cinzenta e depois parte para a substância branca. No mesencéfalo, a gente tem quais substâncias brancas? Vamos lá, fibras transversais. Vamos começar pelas transversais. A gente tem a comissura do colículo inferior, que vai conectar aqui esses núcleos dos colículos inferiores. E a gente tem aqui a decussação dos pedúnculos cerebelares, certo? O pedúnculo cerebelar, ele se afunda no tronco encefálico e ele vai sendo interdigitado, né? Ele vai sendo decussado, subindo para o prosencéfalo, em direção ao prosencéfalo, né? Então, essa aqui é a decussação do pedúnculo cerebelar superior. Essas são as fibras transversais. Nas fibras longitudinais, a gente lembra, né? Ascendentes e descendentes. Vamos falar das fibras que sobem primeiro. Quais são as fibras que sobem e estão no mesencéfalo? Que a gente consegue ver nos cortes mesencefálicos. A gente tem 4 leminiscos, é bom gravar assim, tá? 4 leminiscos, o pedúnculo cerebelar superior, que eu já falei, que ele está subindo, certo? Então, 5 estruturas. E tem os braços dos colículos, que eles também estão subindo, né? A via óptica está subindo e a via auditiva também está subindo. A via óptica está subindo para o corpo geniculado medial, o corpo geniculado lateral. Acho que eu errei, viu, gente? Desculpa aí. A via óptica vai para o corpo geniculado lateral e a via auditiva vai para o corpo geniculado medial. Certo? Então, os braços dos colículos também estão subindo. Quais são os 4 leminiscos que eu falei? Aqui é importante ter atenção, porque esses leminiscos eles vão se repetir nas estruturas mais caudais, só que a gente tem que saber o que compõe esses leminiscos. E eu vou falar aqui agora. A gente tem o leminisco espinhal, o leminisco trigeminal,
o leminisco lateral e o leminisco medial. Vamos por partes, né? Aqui, vamos lá. Aqui a gente tem os, apontando aqui para vocês. Aqui a gente tem o braço do colículo inferior, certo? Que aqui está o núcleo e aqui começa a sair o braço, está subindo. Aqui a gente tem outro corte, o braço do colículo inferior também, sendo representado num corte mais superior, que ele está subindo assim, né? Beleza, o Hudson saiu. E... O Hudson não saiu, não. Oxi, Ah, é tô porque aqui. apareceu aqui para mim, o Hudson saiu da reunião. Enfim. E aí a gente tem diferentes cortes, né? Diferentes níveis, a gente consegue ver esse braço do colículo inferior aqui. O braço do colículo superior parte daqui, mas a gente não consegue ver. Mas é importante saber que ele existe, né? E que ele é uma via ascendente. Os leminiscos, vamos lá, a gente tem aqui um leminisco lateral, né? Um leminisco lateral aqui, que vai se conectar ao corpo geniculado inferior. Então, a gente sabe que ele faz parte da via auditiva. Presta atenção. Leminisco lateral, via auditiva, porque ele vai conectar os núcleos cocleares, que vão aparecer na ponte, que eu vou explicar, certo? E esses núcleos cocleares, eles vão emitir fibras que vão compor ali um cruzamento na ponte, vão formar o corpo trapezoide. Tudo isso a gente vai ver, não se preocupem. E vão subir compondo o leminisco lateral. A gente está estudando aqui, no momento que a gente está estudando os cabos do sistema nervoso. Os grandes cabos, nos quais tem fios dentro desses cabos. E esses fios, eles vão se dividindo, né? E vão atingindo núcleos ou o objetivo deles, mas eles se organizam em cabos. Então, o leminisco medial é um grande cabo, digamos assim, cujos fios eles vêm dos núcleos cocleares, certo? Que cruzam no corpo trapezoide e sobem, formando, né, constituindo o leminisco medial. Deixa eu botar aqui um ventilador para mim. Leminisco lateral, certo? Que vai se conectar aqui com o corpo, com o colículo inferior. E aqui subir para o corpo geniculado medial. O leminisco espinhal, ele vai ser constituído pelos tratos espinotalâmicos, lembra? Sensibilidade térmica e dolorosa e sensibilidade protopática, não é epicrítica, dessa vez é a protopática, que é aquele tato grosseiro. Então, os tratos espinotalâmicos anterior e lateral, eles vão se juntar ali no bulbo e vão subir juntos, formando esse aqui, ó, esse leminisco espinhal. Então, lateral auditiva, espinhal, sensibilidade dolorosa e de temperatura, né, pelos tratos espinotalâmicos, que sobem juntos. Temos o leminisco trigeminal, que não está aqui representado, mas que sobe também, que obviamente, se é trigeminal, ele está levando informações do trigêmeo, dos núcleos sensitivos do trigêmeo, que a gente vai ver no complexo trigeminal, na ponte. E para onde leva? Aí é que a gente volta à revisão, para vocês não ficarem parados demais e perderem a atenção. Para onde esse leminisco trigeminal vai? Diga aí. Quem é que lembra? Vamos lá, vamos pensando. Para onde ele vai? Palpites? Mayra? Não, não sei dizer, mas não sei, Felipe. Ude? Lembra? É porque foi da aula Irmão, anterior. pior que eu Tem tempo. não lembro. Eu tô buscando aqui, mas não consigo. Gabo, e aí? Alguma coisa? Não Porque essa é faço uma ideia. parte, essa é uma parte que vai ter um link assim, para quem lembra da aula anterior, que eu acho é difícil, né, porque tem bastante tempo, mas se tiver gravado aí, eu acho que tem gravado, acho que ficou gravado também. Eu acabei de pescar aqui no seu resumo. E aí, diga aí. Vai pro núcleo ventral posteromedial do tálamo. Perfeito, perfeito. O Ah, tálamo é a é estação. triste porque eu queria sem pescar. Ah, mas faz parte, velho. Isso é ver várias vezes. Núcleos talâmicos são muitos. Tratos leminíceos são muitos. Tem que ver várias vezes e tal. Mas isso aí.
núcleo ventral, ou seja, o subgrupo ventral do tálamo, póstero-medial, certo? Póstero-medial. O trigêmeo vai para lá. E depois de lá, ele vai para o córtex sensitivo primário, né? Para levar essas informações da sensibilidade geral, da somestesia da face e da cavidade oral, né? Então, o leminisco trigeminal, ele vai levar essas informações para o núcleo talâmico, ventral póstero-medial. Tudo bem, Flávio. Olha, é uma sessão bastante importante. Se você puder assistir depois, acho que ficou bem legal. A gente fez uma dinâmica aqui de contribuição, todo mundo foi contribuindo e foi bem legal. Se você puder assistir depois, seria massa, viu? Muito importante para você. E chega lá no núcleo ventral póstero-medial e vai subir lá para a área, né, correspondente à da face. E a gente também tem o último leminisco, já falei de 3, vou falar do último, que é o leminisco medial. O leminisco medial ele é composto pelas fibras que sobem também, elas cruzam ali no bulbo, através das fibras arqueadas internas, e sobem compondo o leminisco medial, e elas vêm do núcleo grácil e do núcleo cuneiforme. Então elas vão levar, como Mayra bem lembrou, informações da sensação da somestesia, né? Epicrítica, tato epicrítico, vibratória e proprioceptiva. Para onde esse trato vai? Diga aí. Já falamos que o trigeminal ele vai para o núcleo ventral póstero-medial. E o leminisco medial, ele vai para onde? Já que ele traz essas informações aí do fascículo grácil cuneiforme. Alguém lembra? Já teve a dica do primeiro aí. Vamos lá. Se o leminisco trigeminal, que traz as informações da face, da cabeça, né, está levando para o núcleo ventral póstero-medial, esse leminisco medial, que vai trazer essas informações do resto do corpo, ele vai para o núcleo ventral póstero-lateral do bulbo. Entendeu? Bem fácil de gravar, né? Um é medial, outro é lateral. Posterior, porque são sensitivos, e subgrupo ventral do tálamo. Tá de boa. É só ver várias vezes que acaba entrando. Por osmose. Certo? Então já falamos aí da substância ascendente. A gente tem os braços dos colículos que sobem. A gente tem o pedúnculo cerebelar superior, que também está subindo, que ele entra subindo, né? Levando as informações do cerebelo. A gente tem os 4 leminiscos, né? O que mais? Acho que não esqueci de nada. Isso aí, os 4 leminiscos. E agora a gente passa para descendente. Quais são os traços descendentes? Aí a gente tem que pensar de novo. Se a gente já determinou a substância cinzenta, a gente tem que só usar raciocínio e noção de nível aqui. Então, quais são os tratos que descem? Córtico espinhal, como Eleomara falou, que ele está descendo lá, né, para a medula. Então, ele está córtico espinhal, o córtico pontino, certo? O córtico nuclear. Esses são os 3 córticos, que está vindo do córtex para as estruturas do tronco cefálico. Então, córtico espinhal, córtico pontino e córtico nuclear, eles se distribuem aqui, né, nessa parte ventral, aqui, nessa base do mesencéfalo, daqui dos troncos cerebrais. Essa distribuição não é distribuição aleatória, tá? Eles não estão misturados exatamente aqui. Existe uma topografia, né, que a gente pode delimitar bem precisamente onde é que está cada parte desses tratos e quais partes representam cada parte do corpo. Como a gente tem lá no giro, né? No giro pré-central, no giro pós-central, a gente tem aquele homúnculo de Penfield que tem as regiões que representam cada parte do corpo. Não sei se vocês lembram. E aqui a gente também tem essa distribuição, tá? Então a gente tem esses 3 córticos aí. Córtico espinhal, que vai ser o trato motor. Córtico pontino, porque vai se ligar aos núcleos pontinos na parte anterior. Então a gente sabe que ele está passando por aí, está indo para a ponte, certo? E vai acabar na ponte.
o córtico nuclear, que é o trato que liga o córtex aos núcleos dos pares cranianos ao longo do tronco encefálico. E aqui, no mesencéfalo, surgem dois tratos descendentes, que é o trato rubroespinhal, certo? Que surge aqui do núcleo rubro e desce para a medula, e o trato tetoespinhal, que é um trato que vai partir aqui das estruturas do teto mesencefálico e vai descer aí para... Tudo bem, Udi. Se você puder continuar depois daqui, eu acho que é bastante importante. É a parte mais importante aqui da sessão, tá? Mas obrigado aí pela sua colaboração e veja depois, cara, é muito importante. Valeu, tchau, tchau. Bem, então aí a gente tem 5, né? 5 tratos descendentes. Córtico espinhal, córtico pontino, córtico nuclear, rubro espinhal e teto espinhal. Gente, eu não tenho, eu acho que pelo menos minha criatividade não me permitiu chegar a uma regra mnemônica para vocês. A única regra que eu consegui foi a 8, 9, 10, identificar os núcleos e a partir desses núcleos raciocinar nível por nível. O que eu tenho aqui, o que eu tenho ali, né? E é a construção do raciocínio mesmo, né, anatômico. Infelizmente, eu acho que tem que ser assim mesmo. Então, esses são os tratos ascendentes e descendentes. A gente também tem uma fibra de associação, certo? Que é essa fibra aqui, ó, tá pontilhada aqui, anteriormente ao núcleo do óculo motor e anteriormente aqui ao núcleo do troclear, que é chamada o fascículo longitudinal medial. Não confundir com o leminisco medial, tá? É o fascículo longitudinal, porque ele percorre longitudinalmente e ele é medial. Esse fascículo longitudinal medial é uma fibra de associação. O que é uma fibra de associação? Ele vai ligar, vai conectar os núcleos dos pares cranianos. Então, ele é muito importante para arcos reflexos, né? E portanto, para a clínica. Então, fascículo longitudinal medial é um fascículo de associação. E a gente também tem, por último, para finalizar aqui mesencéfalo, a gente tem a chamada formação reticular, certo? Que são componentes do tronco cefálico que são importantes para a ativação do córtex, né, para funções mais orgânicas. No mesencéfalo, a gente tem a área tegmentar ventral, que é uma importante região aqui, a área tegmentar ventral, né, no tegmento do mesencéfalo, certo? Nessa região aqui entre o teto e a base dos pedúnculos cerebrais, então é no tegmento do mesencéfalo. E essa área tegmentar ventral aqui, ela compõe, perto da substância negra, os neurônios dopaminérgicos também, mas da formação reticular. Além disso, junto com a ponte, a gente tem aqui, na parte do plano sagital mediano, a gente tem os núcleos da RAF, certo? São núcleos, quem estudou farmacologia, psicofarmacologia, sabe da importância dos núcleos da RAF, porque são os neurônios serotoninérgicos, certo? E a gente tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que agem primeiro no tronco cefálico, por isso que ele tem uma janela aí temporal, né? Até começar a janela terapêutica demora um pouco, até que essa serotonina ela chegue propriamente lá nos centros prosencefálicos, elas começam a agir aí. Vixe, gente, começaram aqui uma obra, se sentirem incomodados, não conseguirem concentrar, vocês avisam, tá? E a gente termina mesencéfalo. Um sufoco, né? Mas ainda tem mais coisa. Vamos lá. Aqui eu gosto sempre de trazer... Tudo bem, Maia, tudo bem. Terminem de ver mesmo, viu, gente? Eu sei que tá longo, mas é bastante importante. E aqui é como eu gosto de mostrar sempre uma imagem real, né? A substância negra aqui distribuída, certo? Na base aqui, dividindo o tegmento da base dos pedúnculos cerebrais aqui. Substância cinzenta periaquedutal, os núcleos rubros aqui, ó. Nas estruturas molhadas, nas peças molhadas. E a gente chega na ponte. E vamos lá para a gente abreviar, ser mais rápido, mais dinâmico, porque já está demorando demais. Como é que a gente divide a ponte? Base e tegmento, né?
a base da ponte aqui, o tegmento da ponte, e a gente vai identificar os núcleos. Quais são os núcleos próprios da ponte? São os núcleos pontinos, certo? Os núcleos pontinos eles estão aqui na base da ponte, eles vão ser responsáveis pela conexão da ponte aqui, né, do trato córtico-pontino, que vai acabar aqui na ponte, e através das fibras transversais da ponte, ele vai conectar aqui com o pedúnculo cerebelar médio, certo? Então, os núcleos pontinos, eles são um trato pontocerebelares, vão conectar a ponte ao cerebelo, certo? Temos o núcleo olivar superior aqui também, que compõe os núcleos próprios da ponte, né, substância cinzenta própria da ponte. E temos dois núcleos que não aparecem aqui, que é o núcleo lacrimal e o núcleo salivatório superior, certo? Compõem os quatro. As quatro substâncias cinzentas são próprias da ponte. E aí a gente entra com a substância cinzenta, que é homóloga da medula, ou seja, são as substâncias cinzentas que são dos pares cranianos. Quais são os pares cranianos que a gente vê aí na ponte? Lembrando, eu vou falar para a gente adiantar. Trigêmeo, então a gente tem um complexo trigeminal, certo? Como é composto o complexo trigeminal? Tem três componentes do complexo trigeminal. É o núcleo sensitivo principal, que é esse aqui, tá vendo? Esse é um corte no nível de imersão do trigêmeo aqui, ó, no pedúnculo cerebelar médio. Então, aqui a gente tem o núcleo sensitivo principal, vai trazer informações somestésicas de toda a face, né, e cavidade oral. O núcleo motor, o núcleo mastigador, que vai inervar os músculos da mastigação aí. E o núcleo do trato mesencefálico, que não está aqui representado, mas ele compõe também o complexo trigeminal, certo? Então aí, a gente está no 5, né? Temos o abducente, tá aqui, deixa eu mostrar aqui o núcleo do abducente, o núcleo do facial, 7, certo? O núcleo do abducente, ele vai emitir suas fibras aqui, que vão emergir aqui no suco bulbopontino, como a gente viu. Ele tem uma relação íntima aqui com o núcleo facial. O núcleo facial, as fibras, elas vão dar um contorno, primeiro elas vêm medialmente, né, medialmente anteriormente, elas se dobram posteriormente, certo? E essa dobradura aqui, essa circunvolução aqui das fibras faciais é que vai levar à intumescência que a gente vê no assoalho do quarto ventrículo, que são aqueles colículos faciais, aquelas substâncias ali intumescidas. Justamente é isso que causa essa intumescência. E aqui o facial ele vai seguir anteriormente para sair no suco bulbopontino também. Certo? Então tá no 7. Temos agora mais dois grupos de núcleos, lembrando que a gente tem 9, né? 8, 9, 10. A gente está na ponte, então a gente tem 9 substâncias cinzentas. Terminamos no facial, a gente tem os núcleos vestibulares, certo? E os núcleos cocleares. A gente tem 4 núcleos vestibulares, são eles o superior, o inferior, o lateral e o medial. Aqui, ó. Eu trouxe essa figura direta porque é a representação, porque ele não aparece nos cortes, certo? Então a gente tem um núcleo superior, um núcleo inferior, um núcleo medial e um núcleo lateral aqui, que compõe aqui, representando, né, na área vestibular aqui da base do assoalho do quarto ventrículo, os núcleos vestibulares. E os núcleos cocleares, deixa eu voltar aqui. Os núcleos cocleares, eles são dois. Tem o núcleo coclear ventral e o núcleo coclear dorsal. Esses núcleos cocleares, como eu disse lá, né, no mesencéfalo, eles vão emitir as fibras que vão compor aqui o corpo trapezoide. Tá vendo? Esse corpo aqui que tem, com muita boa vontade, você consegue ver um trapézio aqui, né? Corpo trapezoide. Então essas fibras cruzam de um lado para o outro e sobem para formar o leminisco lateral, que vai fazer parte da via auditiva, vai se ligar ao colículo inferior e, posteriormente, ao corpo geniculado medial, certo? Essa via que a gente já revisou. E a gente finaliza. A ponte aqui, substância cinzenta. Diga aí, Gabriel, vai falar alguma coisa? Não, meu microfone tocou? Não, ficou aberto aí, achei que você fosse falar. Enfim. Beleza.
a gente já falou aí de todas as substâncias cinzentas, agora a gente vai passar para a substância branca. Dividindo, vamos lá. Qual a substância, as fibras transversais que a gente vê aqui? Primeiro, a gente já viu que as fibras transversais da ponte, né? A ponte, ela tem fibras transversais já visíveis, inclusive macroscopicamente. Essas fibras transversais, elas vão se conectar aqui, conectar os núcleos pontíneos ao pedúnculo cerebelar, como eu já falei, pedúnculo cerebelar médio. O próprio pedúnculo, ele é uma fibra transversal, um conjunto de fibras transversais. A gente tem também a decussação aqui, né, que dá para ver aqui na parte mais posterior. A decussação, o começo da decussação do pedúnculo cerebelar superior, que também a gente vê lá no mesencéfalo, né, nos cortes mais superiores. E a gente tem, obviamente, como eu já falei aqui, o corpo trapezoide, que é essa decussação, né, esse cruzamento das fibras dos núcleos cocleares da via auditiva. Na substância branca longitudinal, vamos lá, vamos falar dos tratos ascendentes e descendentes. O que eu disse, vamos lá. Como é que a gente entende os tratos ascendentes? São 4 laminíscos, o pedúnculo cerebelar, certo? Como aqui não tem colículo, nem superior nem inferior, a gente não tem braço de colículo para contar como substância ascendente, certo? Então a gente tem o laminísco aqui lateral, que vai surgir a partir daqui, certo? Do corpo trapezoide. O laminísco espinhal, que vai seguir aqui, né, nessa porção mais posterior. O laminísco lateral, subindo aqui. E junto aqui o laminísco medial. Esses são os 4 laminíscos, né? O laminísco formado pelas fibras cocleares, que é o laminísco lateral. O laminísco espinhal, formado aqui pelas fibras espinotalâmicas. O laminísco... Peraí, me perdi. Laminísco espinhal, lateral, medial e trigeminal. Trigeminal é que não dá para ver, tá, gente? Desculpa. Aqui é o lateral, que é uma porção aqui mais superior, tá vendo? Aqui a gente consegue ver o coclear. Então aqui a gente sabe que é um corte mais cranial. E aqui um corte, ó, uma porção mais aberta do quarto ventrículo, a gente é um corte mais caudal que esse aqui. Então aqui a gente tem o espinhal, que é espinotalâmico, o lateral, que é via auditiva, o medial, que é a via proprioceptiva, sonestésica dos núcleos gráfico-uniforme, e a gente tem o laminísco trigeminal também, que vai partir desses núcleos aqui trigeminais, né, do núcleo sensitivo principal, e vai subir, formando o laminísco trigeminal para o núcleo ventral posteromedial do tálamo, que a gente já discutiu. Certo? Essas são as vias ascendentes. Vamos voltar a raciocinar. Via não tem como gravar assim mnemonicamente, né? A gente tem que sempre raciocinar. Quais são as vias que estão descendo aqui na ponte? Trato córtico espinhal continua descendo. Todos os 5 que a gente falou lá no mesencéfalo, eles continuam descendo, tá? Córtico espinhal, córtico nuclear, córtico pontino, que ele está descendo, mas ele acaba aí, certo? Rubro Córtico espinal. pontino. Isso, boa, Gabriel. Rubro espinal tá o sobrevivente aqui na aula. Rubro espinal, teto espinal, já temos 5, e surgem 2 aí. Surgem 2 aí na ponte, dos núcleos dos pares cranianos aí na ponte. Então temos os 5 que já estavam descendo, e surgem 2. O que surge é o núcleo vestíbulo espinal, vai surgir aí dos núcleos vestibulares, e o trato espinal do nervo trigêmeo, que é um trato que desce para o núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo no bulbo, ele é um trato descendente, certo? Então, aí gravando esses 7. Os 5 que já estavam descendo do mesencéfalo, mais os 2 que aparecem aí na ponte. Fibras de associação, a gente tem, continuando aqui, eu vou indicar aqui para vocês, o fascículo longitudinal medial, certo? Que ele continua descendo aqui, associando os núcleos dos pares cranianos, fazendo aí uma função importante, clinicamente importante também. E a gente tem a formação reticular na ponte. Aqui, ó, tá vendo representada essa coisa mais pigmentadinha aqui, pretinha aqui nessa imagem, são os núcleos da RAF, que estão no mesencéfalo, mas estão também na ponte, certo? E são
componentes importantes da formação reticular da ponte, e esse núcleo pequenininho aqui, que vai gerar aquela região que a gente viu no assoalho do quarto ventrículo, que é o locus ceruleus, certo? Que são os neurônios noradrenérgicos, que estão aqui na ponte. Então, eles compõem a formação reticular. Ele é um componente da formação reticular aqui na ponte. Acabamos ponte. Esse conhecimento vocês vão construir sozinho, infelizmente, vai ser uma coisa complicada, certo? Aqui a gente tem o pedúnculo cerebelar superior, só mostrando para vocês, ele subindo aqui, certo? Aqui ele decussando, aqui os leminiscos, certo? O trato córtico-pontino ele está distribuído aqui, né? Aqui os tratos córticos pontinos se ligando aos núcleos pontinos. Na base aqui a gente também tem um trato córtico espinhal que continua descendo, rubro espinal, teto espinal. Como eu já mostrei essa imagem aí, dos núcleos vestibulares, facial e abducente. Aqui uma imagem real, né? Uma imagem de peça molhada, que como a gente pode ver as fibras transversais da ponte, né? Aqui o tegmento da ponte. Olha o pedúnculo cerebelar médio aqui, ó. Ele é rico em fibras, ó. Essas fibras aqui, elas partem dos núcleos pontinos, que é uma substância cinzenta aqui, ó, que dá para ver um pouquinho mais cinza, e a substância branca aqui é o que conecta com o trato ponto cerebelar, certo? E o cerebelo vai ser a nossa próxima encontro. Toda essa parte branca que tá aí é o trato ponto cerebelar? Essa parte branca que vai ligando até o fundo. Isso, exatamente. Tá vendo essa parte mais cinzenta aqui? São os núcleos pontinos, certo? E aqui a gente tem o trato... Você tá vendo? Não sei se dá para ver, deixa eu aproximar aqui. Tá vendo que aqui tem uma substância branca, certo? Sim. Que está entremeada nessa substância cinzenta. E na periferia aqui, e saindo aqui dessa substância branca aqui, a gente tem, dessa substância cinzenta, entremeada de substância branca aqui, a gente tem essas fibras brancas aqui. Então, essa substância branca que está entremeada entre os núcleos aqui, são os tratos, né? Córtico espinhal, rubro espinhal e tal. E o trato córtico pontino, que está descendo, mas ele vai se conectando, né? Aos poucos aos núcleos pontinos. Então, ele vai aparecer branquinho aqui também. Cadê? A seta sumiu. Branquinho aqui também. A parte cinzenta são os núcleos pontinos, e essa fibra branca é o trato ponto cerebelar que vai ligar aqui esses núcleos pontinos às regiões do cerebelo, que a gente vai estudar depois, certo? Aqui tem os núcleos do cerebelo, né? Mas é tudo para depois. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Ó, uma visão mais magnificada aí, ó, parecida com aquela. As fibras da ponte, os núcleos, certo? As fibras transversais. Tá vendo entremeado aqui, ó? Substância cinzenta, substância branca. Substância cinzenta, substância branca. Tô vendo. Beleza. E para finalizar aqui, vamos lá. Uma região muito rica em tratos, fascículos, leminíscos e núcleos. Vamos fazer um esforço bastante grande agora, porque a gente está cansado, eu estou cansado, vocês estão cansados, eu super entendo. Quem está assistindo a gravação aí também. Mas vamos fazer esse suspiro final aqui, esse esforço final. Lembrando da regra 8, 9, 10, se eu tenho 8 núcleos no mesencéfalo, 9 na ponte, eu vou ter 10 aqui no bulbo, certo? Vamos lá. Como o bulbo tem 10 núcleos, é bastante, tem outra regra mnemônica que o próprio Machado ele traz. E é uma regra mnemônica bem legal, bem melhor, claro, que a minha 8, 9, 10. Mas é uma regra bem legal mesmo. Você consegue gravar na sequência certinha. Eu vou explicar já. Quando eu terminar de falar, eu explico essa regra mnemônica para vocês. Então vamos lá. Quais são as substâncias cinzentas próprias do bulbo? Que só tem no bulbo. A gente tem aqui o complexo olivar inferior, certo? Aqui a gente tem dois cortes, vamos lá. Um corte da parte aberta do bulbo, ou seja, de uma parte mais cranial, e um corte da parte fechada do bulbo, uma parte mais caudal. Beleza? E aqui a gente vê que há uma transição. Na medida em que esse bulbo ele vai ficando cada vez mais caudal, a gente vai vendo uma semelhança com a medula, certo? Então aqui a gente tem o complexo olivar inferior, que é constituído pelo núcleo olivar inferior aqui, que é esse núcleo bem sinuoso,
bem pregueado. E os núcleos acessórios, posterior e medial aqui, dorsal e medial. Certo? Então, eu conto como um só porque é um complexo, né? O complexo olivar inferior. E também para dar 10 certinho, porque se a gente fosse contar ia dar mais de 15. Então, complexo olivar inferior, certo? A gente tem o núcleo salivatório inferior, o núcleo ambíguo, são 4, certo? São 4 próprios e 6 que são homólogos. Então, complexo olivar inferior, núcleo ambíguo, núcleo salivatório inferior, que não aparece aqui, certo? E o núcleo do trato solitário, que é um núcleo interessante, né? Porque ele é um núcleo que parece um tubo, é um núcleo que se dá em volta do próprio trato solitário. O trato solitário ele vai acabando, né, no núcleo do trato solitário que envolve ele, assim, como se fosse um feixe dentro e um tubo de substância cinzenta. Beleza. A gente tem aqui essas estruturas: complexo olivar inferior, núcleo ambíguo, núcleo salivatório inferior, que não dá para ver, e o núcleo do trato solitário. Agora, os núcleos da substância homóloga, a gente tem aí, compondo o trígono do hipoglosso, né? A gente tem o núcleo do hipoglosso, que é esse aqui, que vai dar essa intumescência aqui no assoalho do quarto ventrículo, que é aquele trígono que a gente viu na porção caudal. A gente tem o núcleo dorsal do vago, que vai dar o trígono lá do vago, certo? Trígono vagal. Então, 2. A gente tem o núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo, certo? São 3. Gente, eu acho que eu contei errado aqui. O núcleo ambíguo e o núcleo do trato solitário, eles são, como é que diz? São substância homóloga. Perdão, desculpa, eu já estou até bugando aqui. Porque o núcleo ambíguo e o trato solitário, eles são compilados de fibras de núcleos cranianos, tá? De pares cranianos. Então, eles não são da substância própria. A substância própria é aqui embaixo: núcleo grácil, núcleo cuneiforme, complexo olivar inferior e núcleo salivatório inferior, certo? Me desculpem mesmo, confundi vocês. E aqui a gente tem como o trígono do vago, né? O núcleo hipoglosso, o núcleo do vago, núcleo solitário, do trato solitário, núcleo trigeminal, do trato espinal do nervo trigêmeo, o núcleo ambíguo, certo? E a gente tem também os núcleos aqui, uma parte dos núcleos vestibulares. A gente tem o núcleo vestibular inferior e o núcleo vestibular medial, que são a ponta dos núcleos, né? Dos núcleos vestibulares que acabam aparecendo aí no bulbo, certo? Ver se estou esquecendo alguma coisa. Acho que não. Acho que é isso mesmo. Falei, os 10, né? Vamos contar aí. E a forma mnemônica de gravar isso, o Machado ele traz assim: pense que você está tomando um sorvete. E aí a sequência de tomar esse sorvete é a contabilização dos núcleos, certo? Dos núcleos dos pares cranianos. Então a gente tem, vamos lá, vamos tomar o sorvete. Estou com o sorvete na mão. Eu vou botar a língua para fora. Eu tenho o núcleo do hipoglosso, certo? Que é o núcleo da motricidade da língua. Vou botar a língua para fora para lamber o sorvete. Aí eu sinto que o sorvete está gelado. Qual é essa sensibilidade de somestesia geral? O trigêmeo. Então, núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo, certo? Aí depois eu sinto o gosto desse sorvete. O gosto do sorvete é uma somestesia específica. Então, une diversos pares. Une o sétimo par, lembra do nervo intermédio que a gente falou? Nervo facial, exatamente. Nervo facial também tem uma parte mais posterior, que é o glossofaríngeo, certo? E o vago também. Então, é 7, 9 e 10. Que as fibras desses 7, 9 e 10 vão convergir para o núcleo do trato solitário, certo? Núcleo do trato solitário, que vai dar essa sensação gustativa.
E aí eu senti o gosto do sorvete, ele estava tão bom que eu comecei a salivar. Núcleo salivatório inferior, certo? E eu vou engolir esse sorvete. Para engolir esse sorvete, eu preciso usar minha musculatura da língua, da faringe, né? Dessa parte mais posterior aqui. E aí eu vou engolir. Engolir, então eu uso o núcleo ambíguo. Núcleo ambíguo. Então já foi hipoglosso, botar a língua para fora. Núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo, núcleo do trato solitário, sentir o gosto, núcleo salivatório inferior e agora o núcleo ambíguo, para poder engolir o sorvete, que é a associação dos núcleos, né, 9, 10 e 11, que fazem parte aí desse processo motor de deglutição. E, por fim, né, a gente vai engolir o sorvete vai bater lá no estômago. Tô me ouvindo direitinho? Tá tendo algum barulho aqui? Vai bater lá no estômago e a gente precisa digerir esse sorvete. E aí entra o núcleo dorsal do vago. Beleza, o núcleo dorsal do vago, que vai participar dessa parte visceral de digestão, né? E a gente vai fazer tudo isso em pé, certo? E para estar em pé, a gente precisa ter equilíbrio. A gente lembra dos núcleos vestibulares. É uma regra mnemônica, eu achei bastante interessante, o Machado traz essa regra mnemônica, e é bem legal para a gente gravar aí os núcleos, a boa parte dos núcleos, né? Então a gente gravou 7 até aí, que foi o hipoglosso, botando a língua para fora, o núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo, para sentir o sorvete gelado, o núcleo do trato solitário, para sentir o gosto do sorvete, o núcleo salivatório inferior, que vai salivar com o gosto do sorvete, o núcleo ambíguo, que vai engolir o sorvete, o núcleo do vago, para digerir o sorvete, e os núcleos vestibulares, para te manter em pé durante todo esse processo. Ok? 7. E aí vai entrar o complexo olivar inferior, que eu já falei, dos núcleos olivares, e os outros dois, né? O núcleo grácil e o núcleo cuneiforme. 10. Beleza? Então eu tenho 10 aí substância cinzenta no bulbo. Bastante, né? Mas com essa regra mnemônica do Machado e lembrando aí que são 10, então com a regra mnemônica do Machado a gente grava 7, falta 3 para a gente completar aí a regra do 8, 9 e 10. Certo? Aí vocês nunca vão esquecer. Beleza? E aí a gente termina a substância cinzenta do bulbo. Passando para a substância branca. Quais são as fibras transversais do bulbo? Lembrando aqui, a gente tem as fibras arqueadas internas, né? Fibras arqueadas internas aqui no bulbo, que vão ligar o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme até o leminisco medial, certo? Que é o único leminisco que vai aparecer aqui, porque todos os outros leminiscos eles já acabaram nas porções mais craniais. Então aqui o núcleo grácil e o cuneiforme vão emitir fibras que vão cruzar aqui, uma fibra arqueada interna, que cruza para o lado contralateral, para contralateral, né, e sobe para constituir aqui o fascículo medial. Aqui, ó, vai constituir o fascículo medial. Então a fibra ela cruza aqui, tá vendo? Passa na fibra arqueada interna e sobe, constituindo o fascículo, o leminisco medial. Beleza? Tudo certo até aí? Essas são as fibras arqueadas internas. Temos também o cruzamento aqui, né, do trato córtico espinhal, que está descendo, e ele cruza para o outro lado. Então aqui a gente também tem as fibras transversais e tem as fibras arqueadas externas também, que vão ligar um núcleo acessório do cuneiforme, que a gente não mencionou aqui, mas porque ele é acessório do cuneiforme, ele está ali junto, né, com o cuneiforme, ao pedúnculo cerebelar inferior. Então essas são as fibras transversais, certo? Fibras arqueadas internas, externas e a decussação das pirâmides. As fibras longitudinais a gente vai ter ascendentes e descendentes. Aí, novamente, eu peço para vocês raciocinarem. Onde é que vocês estão? Estão no bulbo. O que a gente vai ter no bulbo de fibra ascendente e descendente? Vamos lá. Fibras ascendentes. A gente só vai ter um leminisco, porque os outros acabaram. Né? Acabaram lá nas porções mais craniais. A gente vai ter o leminisco medial, certo? E aqui a gente começa a ver uma semelhança com a medula, porque começam a sumir, digamos assim, os leminiscos, que são os conjuntos mais densos de substância branca, né, dos cabos que a gente estava falando, e vai começar a aparecer os fios desses cabos,
que são os tratos, né? Então a gente vai ter o trato espinotalâmico, né, anterior e lateral, que estão muito próximos aqui, numa região bem parecida, aqui, ó, esse pequenininho aqui, a região que eles estão na medula. A gente vai ver essa semelhança. Então, trato espinotalâmico anterior e lateral, né, além do leminisco que eu falei, o leminisco medial. Os tratos espinocerebelares anterior e posterior. O trato espinocerebelar anterior, que é esse aqui, que está mais lateral aqui, tá vendo? Próximo do espinotalâmico, ele vai entrar no cerebelo, que é espinocerebelar. Então, ele está saindo da medula para entrar no cerebelo. O anterior, ele vai entrar no cerebelo através do pedúnculo cerebelar superior. Então, ele está aqui anterior, ele só vai entrar lá em cima. O espinocerebelar posterior, ele começa a se confundir, né? À medida que ele vai subindo, ele vai se confundindo aqui, ó, com essas fibras ascendentes aqui também, que é o pedúnculo cerebelar superior. Pedúnculo cerebelar inferior, que vai compondo aqui aos poucos, né? É como se o trato espinocerebelar posterior ele fosse subindo, indo posteriormente, e aos poucos ele fosse se confundindo e compondo o pedúnculo cerebelar inferior, certo? Então a gente tem leminisco medial, trato espinotalâmico lateral e anterior, espinocerebelar anterior e posterior. O que mais? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Beleza. Ah, sim, claro, o fascículo grácil cuneiforme, certo? Que estão subindo da medula, lembrando, que a gente consegue ver aqui nas porções mais caudais do bulbo, antes de se tornar medula, a gente consegue ver aqui, ó, os tratos grácil, que vão aos poucos também entrando, né, no núcleo grácil e compondo o núcleo grácil, e o trato cuneiforme, que aos poucos vai entrando no núcleo cuneiforme e compondo o núcleo cuneiforme. Lembra que isso aqui é uma área de transição, certo? Acho que tá tudo, acho que eu falei tudo aí. Grácil, fascículo grácil cuneiforme, espinocerebelares, anterior e posterior, espinotalâmicos, anterior e lateral, e o pedúnculo cerebelar inferior. Beleza? É muita coisa, gente. Só vocês pegando aí para aprenderem mesmo. E a distribuição aqui eu apontei para vocês. Os tratos descendentes, a gente vai continuar aqueles que estão descendo aí, que não pararam em nenhuma estrutura cranial e que continuam descendo para a medula. Então, quais são? Córtico espinhal, está descendo aí no bulbo. Ele está descendo aqui, ó, certo? Nas pirâmides, certo? O córtico nuclear, que ele continua descendo aqui no tegmento para conectar os núcleos dos pares cranianos. Então, ele é um trato descendente presente ainda no bulbo. O teto espinhal, ele está presente aqui, né, entre o leminisco medial e o fascículo longitudinal medial, que é o fascículo de associação, que está presente em todo o tronco cefálico. Então já foi córtico espinhal, teto espinhal, o que mais que eu falei? Rubro espinhal, continua aí, vestíbulo espinhal. Eu só ia falar vestíbulo espinhal, né? Isso, vestíbulo espinhal. Beleza, Eléo. Eléo, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que está muito cansativo e longo, tá? Mas vai ficar gravado, ainda bem. Foi uma boa ideia. Eu pego. É porque tem reunião agora. Sem problema, não, sem problema. Mesmo se você estivesse cansado e quiser sair, não tem problema nenhum, tá?